Olá, amigos! Estamos entrando ao vivo aqui nessa segunda-feira com o nosso momento de reflexão e oração. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 22 horas. Nós estamos aqui trazendo uma palavra e orando para que Deus venha abençoar, para que Deus venha fortalecer. Olha só, hoje então é o primeiro encontro dessa semana e eu quero aqui ler uma palavra para você que está aqui no livro de Salmos, Salmos capítulo 37, no versículo 3, que diz assim, ó: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu coração ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Olha só, que palavra interessante essa aqui. Hoje eu quero falar sobre essa palavra porque esse texto aqui, ele está mostrando o que vai acontecer para uma pessoa que confia no Senhor, que entrega o seu caminho ao Senhor. Aqui fala, é bem interessante esses salmos aqui, porque ele fala assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele satisfará o desejo do teu coração. Então veja bem, qual que é o desejo do nosso coração? É que as coisas andam bem. O desejo do coração de todas as pessoas é que as coisas funcionam bem na nossa vida. Agora, para as coisas funcionar bem na nossa vida, é importante haver essa entrega. Porque aqui fala que quando alguém entrega o seu caminho ao Senhor, ele vai fazer com que a justiça venha sobre essa pessoa como o sol clareia ao meio-dia. Então, ele está declarando o quê? Que ele vai abençoar essa pessoa, ele vai agir em todas as áreas da vida dessa pessoa quando entrega o seu caminho ao Senhor. Então, todos nós temos necessidades, todos nós precisamos muitas vezes do socorro de Deus. E o salmista aqui no Salmos 34, ele diz assim, ó: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Olha que palavra essa aqui. E ele continua: clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O que ele está dizendo aqui? Feliz é o homem ou a mulher, que se refugia em Deus, que busca de Deus o socorro. Então, Deus está pronto a abençoar as pessoas. Inclusive fala a Bíblia que o Senhor Jesus, ele foi enviado aqui nessa terra para ajudar as pessoas a vencerem. E hoje a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele continua agindo. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele continua sendo manifesto aqui nessa terra. Mas aqui o texto fala que precisa de uma entrega nossa, precisa de nós buscarmos a Deus. Então sempre quando nós vamos ao Senhor buscar Ele está de braços abertos. Eu lembro quando eu precisei de Deus, quando eu me converti, eu precisei muito de Deus. Eu vivia numa opressão muito grande. E eu comecei a buscar o Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. E assim vai acontecer com você. Deus quer te livrar de todos os temores, de toda a pressão, de todo o mal que tem agido na tua vida, tudo que tem atrapalhado a tua vida.
Porque aqui ele declara, então, quando alguém entrega o caminho ao Senhor e confia nele, o resto ele vai fazer. Inclusive fala aqui que ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Como eu falei antes, o desejo do nosso coração é nós vivermos bem neste mundo. E Deus tem bênçãos para nós. Mas nós temos que se envolver, temos que buscar. Porque nós temos que entender uma coisa. O manifestar de Deus hoje aqui nessa terra, ele vai acontecer quando alguém coloca a fé em ação. Tem um texto lá no livro de Hebreus, né, no capítulo 11, no versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando alguém se dispõe a buscar Deus, isso agrada a Deus. Aí sim você vai ver o manifestar de Deus, você vai ver os céus abertos. Então Jesus Cristo, ele tem prazer em ajudar as pessoas, mas ele precisa que as pessoas coloquem a fé em ação, porque Deus se manifesta através da fé. O justo vai viver pela fé. Então você tem que usar a tua fé e clamar a Deus, buscar a Deus. Talvez você nunca foi numa igreja evangélica, é importante você procurar uma igreja. Hoje, nos dias que nós vivemos hoje, cada bairro, cada rua, cada vila tem uma igreja. Então é importante você buscar a Deus aí para Deus mudar a tua vida. É assim que as coisas vão acontecer. Tem pessoas que falam assim, eu estou esperando em Deus, mas não usa a sua fé. Vai morrer esperando e nada vai acontecer. Porque aqui ele não manda esperar, aqui ele manda nós buscarmos, né? Lembra que tem uma passagem ali no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, o Senhor Jesus incentiva as pessoas a irem até ele. Ele falou assim, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ali é claro que o alívio, o socorro vem de Deus, mas tem que buscar, vinde a mim, tem que ir, tem que usar a fé. Isso vai fazer a diferença. Então, e ainda que você entregue a tua vida para Jesus e tenha as dificuldades, busca a Deus que Ele vai te abençoar. Quantas vezes eu precisei de socorro de Deus em alguma área da minha vida, depois de já estar na fé. E comecei a clamar a Deus, comecei a orar, comecei a buscar, comecei a jejuar, e Deus foi bom comigo, Ele ouviu o meu clamor. Então se Ele ouviu o meu clamor, Ele vai ouvir o teu clamor também. Deus, Ele quer te abençoar, mas depende da tua fé. E o texto aqui então é bem claro, né? Vinde a mim, Mateus 11, 28, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Deus está de braços abertos, esperando que as pessoas busquem a Ele para Ele poder abençoar. E ainda que a pessoa é da fé, se ela não buscar a Deus, nada vai acontecer. Porque é pela fé que Deus se manifesta. Não tem outra maneira de Deus se manifestar nessa terra a não ser através da fé. Então, tudo que Deus espera de nós é que nós colocamos a nossa fé em ação. Tem pessoas que falam assim, mas eu tenho fé em Deus. Né? Tá, mas o que tu faz? Não, eu só acredito nele, não funciona assim. Colocar a fé certa, corretamente, é você orar, é você clamar, é você participar das reuniões, é você estar realmente em comunhão, clamando e buscando. A oração que você fizer, você vai colher o fruto daquelas orações ali. Pode ter certeza disso, mas você tem que buscar, tem que estar envolvido com Deus. Né? Então, veja bem, aqui fala que é para nós entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e o mais Ele fará. Tem um texto aqui no livro de Provérbios, que é muito interessante. Provérbios, no capítulo 3, diz assim, Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então veja bem esse texto aqui. Deus está nos levando aqui nessa palavra a confiar nele. Então eu estava meditando sobre uma passagem que tem ali no Antigo Testamento, 2 de Crônicas, capítulo 20, quando o Josafá era líder do povo de Deus, fala que o exército adversário cercou todo o povo de Deus, todo o povo de Judá. E fala que
o Josafá começou a orar e começou a jejuar. E a Bíblia declara uma coisa interessante, fala que eles se reuniram para buscar a presença de Deus, buscar o socorro de Deus, e fala que Deus, através de um profeta, o Espírito Santo de Deus veio àquele local e falou assim, desde o momento que vocês começaram a orar, vocês transmitiram essa luta para mim. A luta não é de vocês, mas é minha. Então veja bem, quando alguém está orando, quando alguém está clamando, quando alguém está buscando, ela está colocando na mão daquele que tem o poder para fazer qualquer milagre, para agir em qualquer área. Então é importante nós entender isso. Quando começamos a orar de todo o nosso coração, buscar o Senhor, Ele age a nosso favor. Ele está guerreando por nós. Ele vai na frente para realmente abrir os caminhos, né? Ele declarou que ele vai diante de nós, né? Tem uma passagem ali no livro de Isaías, né? Quando ele fala para o Ciro, né? O Ciro era um servo de Deus. E ele falou assim, rapaz, eu vou diante de ti, abrindo os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze, espedaçando as trancas de ferro. E assim é comigo, assim é contigo. Se você estiver na fé buscando, Deus vai na frente, destruindo aquilo que tem se levantado, aquilo que tem trancado a tua vida. Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então não tem força do inferno, não tem nada que possa impedir o agir de Deus quando alguém está orando, quando alguém está buscando. Então, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Então, se você for a Deus nessa semana, estamos iniciando a semana hoje, busca o socorro de Deus. Estou com um problema financeiro, clama, busca, hora de manhã, hora de noite, né? Assiste um programa aí na tua casa. Hoje o YouTube é cheio de palavras de Deus. Vai na igreja no meio da semana, vai nos cultos, jejua, usa a tua fé. Você vai ver Deus se manifestando. Foi assim que eu venci muitas áreas da minha vida. Inclusive tem áreas que eu venci que se na época não fosse usar a fé, não teria resolvido o problema. Então a fé resolve o problema. Mas você tem que buscar, você tem que clamar, né? Então usa a tua fé essa semana. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Deixa Deus agir, mas tem que buscar, tem que orar. Fé é certeza que Deus vai agir. Eu estou orando, eu tenho a certeza que Deus vai fazer um milagre. Eu lembro de um texto ali de Jairo, né? Jairo, a filha dele, estava quase a morrer. E fala a Bíblia que ele foi buscar o socorro do Senhor Jesus. Só que demorou um pouco para Jesus chegar até a casa de Jairo. E fala que antes um pouquinho dele chegar na casa de Jairo, veio a notícia, não incomodas mais o mestre, porque a tua filha já morreu. O que Jesus falou? Não temas, crê somente. Significa, a situação tinha ficado pior, mas ele ficou firme, porque veio uma palavra do Senhor Jesus, mostrando para mim e para você, se você estiver orando por algo, ainda que a coisa parece que piora, fica firme, você vai ver a glória de Deus. Não temas, crê somente. E você vai ver Deus agindo. Mas importante isso, o Jairo, a filha dele ressuscitou. Jesus foi lá, orou por ela, uma menina de 12 anos, e ela ressuscitou. Por quê? Porque ele foi buscar o socorro e permaneceu, né, até o final. Quando alguém trouxe a notícia ruim, Jesus mostrou-lhe, não temas, crê somente. E o milagre vai acontecer. E Deus fez o milagre. Então Deus quer fazer milagre hoje. Deus quer agir na vida das pessoas, mas elas têm que usar a fé delas. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Amém? Quero deixar aqui essa palavra para você nesse início de semana, mas quero orar por você. Vamos unir a nossa fé aqui. O Senhor Jesus falou que quando 2 ou 3 pessoas concordam de qualquer coisa aqui na terra, tudo que vai ser ligado aqui em concordância vai ser ligado no céu. Então vamos orar, vamos clamar aqui para que Deus venha abençoar a tua vida nessa segunda-feira. Então, se possível, é você fechar os seus olhos, onde você estiver, vamos orar aqui, vamos clamar a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós ministramos, Pai, aqui, ó Deus, a Tua palavra. E o Senhor declarou que é para nós pregarmos a Tua palavra. E o Senhor falou, meu Pai, que os sinais vão acompanhar aqueles que acreditam. Então nós acreditamos, Pai, no Teu poder e no Teu manifestar. Por isso eu clamo por essa pessoa que está nos assistindo aqui, meu Pai.
Que o Senhor venha dar uma semana, Deus, de fé para todos que estão nos assistindo. Que o Senhor nessa noite, Pai, venha renovar a fé dessa pessoa. Que o Senhor venha tirar, Deus, todo esse desânimo, toda essa pressão do inferno na vida dela, Pai. Renova, fortalece essa pessoa, coloca o desejo dessa pessoa, Pai, te buscar nessa nova semana. E eu clamo já pela vida espiritual dessa pessoa. Eu clamo, Pai, a Ti, Senhor, pela vida financeira, pela saúde. Eu clamo, Pai, para que o Senhor venha tirar a angústia da alma, o peso, a opressão, a ansiedade, o medo, a incerteza. E tudo aquilo, Pai, que tem se levantado contra essa pessoa, eu amarro a Ti, demônio, todos vocês, do maior ao menor, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, eu amarro vocês, demônios. Em nome de Jesus Cristo eu ordeno que vocês soltem essa vida, sai, vão embora da vida dela. Sai com esse peso, sai com essa angústia, sai, vão embora em nome de Jesus. Todo demônio devorador eu amarro agora. Sai, vai embora agora. Toda angústia da alma, sai, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, é a Tua presença, é o Teu Espírito Santo, é a Tua paz que eu clamo sobre essa pessoa. Pai, abençoa a vida dela em todas as áreas e dá disposição, dá graça para essa pessoa usar a fé dela nessa semana, Pai, para que ela possa colher aquilo que ela precisa, aquilo que ela necessita. Em nome de Jesus. Amém. Bom, tá aí, né? Ministramos a oração da fé e cremos aí que Deus abençoa a tua vida, né? Quero aqui deixar um abração aqui para o nosso amigo Deuclésio, a dona Antônia Veríssimo ali em Santo Antônio, um abração para a senhora, que Deus abençoe. Está com nós aqui a nossa amiga Sônia, né? Que Deus abençoe a tua vida. A Eliane aqui, Garcia, que Deus te abençoe. A Márcia. Tem mais aqui que eu não consigo ler tudo aqui. Mas enfim, eu deixo um abraço a todos que estão nos assistindo. E se Deus falou com você, te fortaleceu com essa oração, compartilhe esse vídeo aqui para que outras pessoas venham ser alcançadas. Quero deixar aqui um abraço para você e que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amanhã estamos de volta aqui, né, com o nosso momento de reflexão e oração. Um abraço e até lá.